Depois tem o outro da caixinha. Bom, vamos se preparar aqui para o último painel do dia. Vamos falar de um... Eu acho que esse tema, eu vou fazer uma autocrítica. Acho que esse é um dos pilares, é um dos primeiros assuntos que devam ser falados aqui quando o tema é retail, media, um assunto muito importante. Então, o nome do painel é Data Collaboration, dominando o fundamento em Retail Media. Eu vou chamar o Thomas Tayana, que ele é argentino, ele fala português perfeitamente, melhor do que ele está. Ele às vezes fala, não, eu não falo também. Não, Thomas, você fala super bem, vocês vão ver que eu estou certo. E você quer fazer a tua apresentação? Que a gente chama a Jana. Depois? Tá bom. Então, o palco é seu e depois você convida. Deixa você. Tá bom? Tá. Só vou te dar o... E fiquem aí, porque depois tem um happy hour. Oi, pessoal. Boa tarde. Como vocês ouvem, sou argentino. É meu primeiro palco em português, falando em português. Então, a primeira tarefa para aqui, para a primeira fila, se vocês escutam que estou falando chinês, vocês gritam, ok? Estamos todos aqui, foi um dia longo, mas vamos fechar o Retail Media FC com uma boa notícia. Sim? Aqui, adorei todo o conteúdo, escutamos falar marcas como Mercado Livre, Nubank, e todos estão fazendo coisas maravilhosas aqui no Retail Media, em Brasil. Mas eu lidero a região para AppsFlyer. Não sei se conhecem, AppsFlyer é uma empresa de mensuração. E hoje vou contar como vocês podem usar nossa plataforma para poder fazer seu Retail Media e levar o próximo nível. Sim? Temos a Mercado Livre. Todos estão fazendo coisas maravilhosas, mas ainda ninguém falou de uma plataforma para qualquer de vocês. Então, nossa plataforma é a Data Collaboration Suite. Sim? É uma plataforma feita para a indústria do Retail Media. Então, como falei, escutamos falar todas as marcas, os varejos, de que estão fazendo hoje em dia para alcançar eles, para alcançar seus clientes. Mas, se falamos de audiências, acho que hoje em dia, os principais donos das melhores audiências ou as plataformas que podem comercializar essas audiências são Google e Meta, né? Mas que é o que o AppsFlyer olha no mercado? Que temos a Google, que sabe o que você buscou, o que você pesquisou, o que você procurou. Tomás buscou passagens aéreas. Tomás pesquisou produtos de supermercado no Magalu. Sim? Sabe o que você buscou. Depois, sabemos também que Meta, que você gosta. Eu gosto do Boca Juniors no futebol. A pessoa gosta de praia, a pessoa gosta de produtos de alimentação saudável. Mas o que acontece? Essas são audiências de intenção. Quem vocês creem que tem audiências transacionais? Os varejistas, os bancos, as marcas. Então me falam, por que esses primeiros dois estão fazendo milhões de dólares e reais vendendo audiências? Quando a realidade sabemos que são os outros os que têm as audiências mais valiosas. O que acontece é que essas pessoas, os varejistas, as marcas, ainda não têm a plataforma para comercializar essas audiências. É aqui que a AppsFlyer construyó uma plataforma para que vocês possam começar a comercializar audiências. Mas isso não termina aqui, porque
se você tem uma plataforma e pode comercializar audiências, que diferença tem com Google e Meta? Google e Meta fazem uma boa mensuração. Você publicita em seus walled gardens e você vai ter um bom resultado de que aconteceu. Então, você também precisa, não somente a plataforma para comercializar suas audiências, sino também você precisa uma mensuração. Precisa. Qual é o negócio principal de AppsFlyer? Mensurar. Vamos lá, vamos compreender como isso se transforma em essa plataforma. AppsFlyer, 15 anos no mercado, empresa global, oficinas em os 5 continentes. Temos 4 switches. Sim? A suite que hoje vou falar para vocês é Data Collaboration Suite. As outras são as mais conhecidas dos mercados, talvez vocês conhecem. Então, Tomás, adorei sua ideia. Sou Magalu, tenho as melhores audiências. Como funciona isso? São 4 módulos, gente. O primeiro módulo é colaboração, que é tecnicamente um clean room. Que é um clean room? Um espaço na nuvem onde você pode colaborar audiências com outros parceiros. Sim? Exemplo, nosso cliente aqui no Brasil, Bradesco, colaborou com sucesso uma audiência com Mastercard. Imaginem você a audiência valiosíssima que criaram com todos os dados do Bradesco, mais os dados do Mastercard, com todas as lojas que tinham em comum. Foi um caso de sucesso enorme com a gente. Segundo, quando você tem as suas informações na nuvem, no clean room, depois que precisa segmentar, você precisa criar essa audiência ideal. E depois, vamos a ativar essa audiência. Sim, vamos ativar on-site e off-site. Sim, vamos ativar onde acontecem as conversões e vamos ativar também em todas as redes sociais. E é aqui a principal diferença com os walled gardens. É aqui como você começa a ser melhor que os resultados que tem Google e Meta. E depois vou explicar isso para você com um exemplo. E por último, nossa joia da corona. Corona, vocês falam? Crown? Coroa. A joia da coroa. Coroa. Perdão. Mensuração. Com nosso módulo de mensuração, você vai demonstrar atribuição a nível de SKU. Que significa? Se Magalu está vendendo um iPhone, sim? Com Apple. Sim? Fizeram tudo isso juntos. E depois que Tomás comprou esse iPhone, o que aconteceu? Primeiro, Tomás olhou no Mercado Livre. Depois foi para um anúncio no Instagram. Depois foi para a Apple. E depois terminou comprando no Magalu. A quem damos essa atribuição? É a Magalu? É a Apple? É a gente? AppsFlyer faz essa atribuição para vocês. Sim? Vamos com um exemplo do mercado para que vocês compreendam esses 4 módulos em ação. Então, exemplo de flow. Vamos imaginar que Magalu é nosso cliente. Sim? Magalu licença a nossa plataforma de colaboração de dados. Então, temos na primeira entrada Magalu na nuvem. Sim, Magalu quer fazer lançamento do Samsung S29 mil milhões. Então, convida a Samsung a trazer suas audiências também. Mas não precisa também trazer suas audiências. Você pode escolher se vamos fazer essa campanha somente com audiência de Magalu ou se vamos atrair as duas. Depois vamos a segmentar. Com essas 2 audiências vamos usar as duas, vamos usar, vamos fazer a supressão, vamos fazer overlap, que vamos fazer? E depois vamos ativar. Quando já temos essa audiência ideal, vamos ativar onde? E é aqui onde vamos a ser melhores que Google e Meta.
on-site, onde acontecem as conversões, e vamos ativar também off-site. Então, o que acontece aqui? Aqui é onde aparece o mais importante. Vamos trazer todas as conversões e data de engajamento para o flyer e vamos trazer também todos os reportes das campanhas. Então, por primeira vez, você vai poder fazer esse cruzamento entre as impressões e as conversões. O que está acontecendo? O que eu vi aqui no Brasil? Tomás, uma marca falou isso para mim, é um caso real. Tomás, eu dou dinheiro para Mercado Livre, para Meta, para Google. Todos falam que vendem um montão. Vendem muito, muito. Mas depois, pego esses reportes, cruzo, estão duplicados ou triplicados. Como fazemos para solucionar isso? Assim. Cruzamos tudo em nosso quarto módulo de mensuração. Então, dessa forma, você vai ter uma atribuição a nível de SKU e também você vai demonstrar incrementalidade. Esse é um novo feature que temos na nossa plataforma. Então, dessa forma, com esse flow de aqui, você, sendo Magalu, pode mostrar para a Samsung um reporte dos resultados da campanha inédito no mercado. Então, Tomás, adorei, mas o que acontece com o LGPD? A gente está habilitado para trabalhar nos 5 continentes. Aqui no Brasil também. Então, a segurança e compliance é primordial e o mais importante para nós. Cumprimos também. Por último, gente, Tomás, adorei. Como começo? Você, Tomás, falou de muitas coisas. Como começo? Ok. O que estão fazendo nossos clientes? Por exemplo, Walmart Connect, no México. Primeiro, medição closed loop. Você pode usar somente isso para fazer campanhas. Pode convidar também um parceiro seu para fazer essa campanha ou não. Mas você pode, com isso, fechar o loop de medição, cruzando impressões com conversões. Isso, hoje em dia, não pode ser feito por ninguém, só por Outflyer. Segundo, colaboração de audiências. Imagina o que pode acontecer se você mistura suas audiências bem feitas com as audiências de seus parceiros. É uma ferramenta muito poderosa. Os resultados que estamos vendo, ontem olhei resultados das campanhas de meus clientes, foi uma beleza, como se fala aqui. Por último, gente, o mais avançado, o que falei ao princípio. Por que Google e Meta estão fazendo milhões e vocês ainda não? Porque não tem a plataforma. Nossos clientes já têm uma plataforma onde, por exemplo, na Argentina, Despegar, que aqui é chamado de Colar, com um banco, estão fazendo monetização, estão comprando audiências entre eles. Então, isso é retail media, isso é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. E com isso vocês podem levar isso para lá. Então, eu adoro dizer, ou acho que posso dizer que o marketing de audiências individuais, somente com as suas, já tem um teto visível. Hoje em dia, adoro falar para vocês que estão todos bem-vindos à era de colaboração. Muito obrigado. Mas ainda não vou terminar aqui para que vocês também estén informados. Isso já está acontecendo no mercado. Temos um parceiro que é o melhor parceiro, o meu melhor parceiro no México e também existe aqui, é o grupo Omnicom. No México, eles já estão fazendo um projeto de colaboração, de monetização e colaboração de audiências com Rappi. Então, estou muito feliz de chamar
aqui comigo no palco, a Janaína, o CTO do grupo Omnicom no Brasil. Olá, que difícil essa missão, dividir vocês do Happy Hour. E ainda que está super atrasado, mas foi detalhe. Jana, Obrigada. Trouxe aqui, como vocês falam? Falam colinha? Uma colinha, uma isso. colinha. Isso, Trouxe isso. aqui minha colinha com umas perguntas que ontem pensei para você. A gente está fazendo aulas de Retail Media, Clean Rooms e espanhol, né? E português. Antes, você gostaria de contar para a audiência o que você faz? Eu acho que é importante, acho que para casar esses ambientes, eu acho que por um tempo eu liderei a Flywheel, continuo liderando, aliás, minha queridinha dentro do grupo Omnicom Media. E a Omnicom Media, ela tem alguns business, então Retail Media, para a gente, não é só Retail Media, então tem todo um composto de Retail, da visão orgânica de dados e Retail Media. Mas eu sou responsável também pelos times de performance programática, addressable, dados, analytics, da operação de Omnicom Media aqui no Brasil. Vulgo meu chefe estava aqui no palco logo agora. Já eu acho que você está em uma posição única hoje em dia, porque você acompanha o desenvolvimento do retail media tanto do lado das marcas como também da infraestrutura, da tecnologia. Então, na sua visão, o mercado brasileiro de retail media já entrou de fato em campo ou ainda estamos em uma etapa de aquecimento? Eu acho que super entrou em campo. Eu acho que não existe essa dúvida. Assim. A única coisa que eu vejo que a gente trata de forma diferente, eu trabalhei em seguradora por muito tempo também e cuidava justamente da parte de dados e da visão de indivíduo único, audiência interna, o nosso ID do nosso comprador e do nosso cliente. Quando você é dono da plataforma, isso é muito comum, né? É muito fácil você saber, dentro da Porto Seguro, quem é o seu segurado, qual o risco ele tem, onde ele consome. Quando a gente tem cartão de crédito, eu sei exatamente o que ele está fazendo com o dinheiro dele. Então, era o que o ecossistema da Porto Seguro, por exemplo, tinha, e a gente tinha acesso, principalmente, a birôs externos que compunha esse indivíduo único. Quando a gente está falando de retail aqui, Retail Media, a gente está falando de uma indústria que precisa vender um canal que não é dela. Então, ela tem os dados, o Google tem os dados quando ela está fazendo um planejamento de mídia, e o retail tem os dados transacionais. Então, quando a gente fala desse momento aqui no Brasil, eu não tenho dúvida assim, que a gente está muito à frente, como o Mário colocou aqui. Quando eu olho para os Estados Unidos, é óbvio, se você sempre se pautar pelos Estados Unidos, é óbvio que você sempre vai ver um gap, mas eu acho que não é essa a reflexão que tem que ter. A reflexão é muito sobre qual é o momento que as indústrias estão se encontrando e estão buscando os seus compradores e como que a gente consegue interpretar essa jornada de uma forma linear, mas, ao mesmo tempo, sabendo que ela acontece de vários momentos. Então, uma compra pode demorar, de um celular, 1 mês para acontecer. Ao mesmo tempo que você vai comprar um Danone, ela pode acontecer em minutos, né? Como a Fátima colocou aqui, na frente da gôndola você vai decidir isso. Então, assim, me parece que a discussão com o Retail Media, ela trouxe a discussão de dados de uma forma muito mais, até um pouco mais engravidada do que, de fato, ela é. Mas eu acho que a gente está ótimo nesse momento e eu olho com muita oportunidade. Jana, recentemente vocês lançaram a iniciativa Retail Tech junto à Omnicom, e a Flywheel também acompanha de perto a evolução do social commerce e das lojas dentro da plataforma como TikTok e Shopee. Parabéns por isso. Mas que você está vendo mudar na forma de como as marcas e varejistas encaram os próprios dados? Eles já tratam dados como um ativo estratégico ou ainda usam principalmente para otimização de campanha? Eu acho que depende do varejista, assim. É óbvio, vai depender de todos os ecossistemas, assim. A Flywheel, a gente tem muito uma cabeça de que as pessoas elas estão mudando o comportamento a todo tempo. E quando a gente olha hoje para TikTok Shop ou para
commerce agents e qual é esse contexto que as pessoas estão buscando o produto dentro do ChatGPT, por exemplo, eu acho que a gente está crescendo muito as preocupações, assim. Então, fica esse fear of missing out. Provavelmente, eu estou esquecendo de alguma coisa quando eu estou planejando uma campanha. E eu vejo esse exemplo que você trouxe aqui, né, de que eu sei que as pessoas estão buscando alguma coisa e elas consideraram alguma coisa dentro de um ecossistema mais de entretenimento, comportamental, como as redes sociais, para depois, de fato, comprar. Toda essa informação, ela precisa ser construída com foco no qual objetivo você quer trazer. Então, quando a marca começa alguma conversa, ela precisa entender o que ela quer fazer no fim do dia. Ela quer mais visitas? Ela quer venda? E quando a gente fala de varejo e de retail media, é óbvio que você vai fazer tudo para vender. Então, esse é o grande desafio. Quando a gente está falando dessa conversa muito longa, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a conversa fica longa demais e a gente cria mais barreiras do que facilidade. Então, eu acho que a gente precisa entender onde você tem estoque. Acho que a primeira pergunta é essa. Assim, ai, nossa, mas eu quero vender tantas unidades. Tá, mas aonde você fez sell-in? Aonde que esse produto está agora? Qual é o objetivo? O que você quer incrementar ao que você já está vendendo? Então, acho que a conversa hoje sobre, principalmente de investimento de mídia, é usar os dados que os varejos têm, sim. Eu acho que hoje eles estão populados de muitos dados. Quando a gente fala de Amazon, Mercado Livre, a gente está falando de uma sofisticação de ser dono de um canal digital. E, digitalmente, é muito mais fácil de capturar dados do que você vai olhar o Carrefour, o Açaí. Tem muito mais dificuldade de capturar esse dado de uma pessoa que está lá dentro. Mas alguém vai duvidar que o Açaí vende muito bem quando ele vende no atacarejo? Ninguém vai duvidar, por exemplo, do GPA. Mas, assim, a atribuição ela é um assunto muito importante. E quanto à maturidade desse dado, vai muito da dificuldade de captura. Então, se você conseguir conversar com esses dados todos no mesmo lugar, você vai conseguir ter uma visão muito mais estratégica e direcionada, na minha opinião. Vou fazer agora a minha pergunta preferida. Acho que quando assim acontece para mim, quando você fala dessas novas iniciativas ou plataformas, são muito atrativas. Mas qual é, para você, hoje, o maior obstáculo para isso acontecer de verdade no Brasil? É tecnologia, é governança ou confiança entre as partes? Eu acho que obstáculo é uma palavra intimidadora, assim. Eu acho que não tem um obstáculo. Eu acho que tem uma curva de maturidade que a gente vai passar. E tudo, quando começa, é difícil, assim. Tudo que a gente está passando por uma maturidade, a gente já avançou muito em retail media. Mas quando a gente fala de uso de audiências qualificadas e a atribuição dessa jornada, desde o awareness, passando pela consideração, chegando na conversão, é uma sofisticação além. Então, assim, é óbvio, né? Você vai subindo o nível do curso, a dificuldade da prova vai aumentando. Eu acho que a prova está ficando cada vez mais difícil. E agora, principalmente eu que olho, principalmente grandes planejamentos como Unilever, Bayer e outras marcas, Beiersdorf, por exemplo, que a gente tem que olhar para esse funil completo e adicionar também conversas mais elegantes, sofisticadas com todas essas pessoas, porque tem muitas marcas querendo conversar com essas pessoas, é óbvio que a sofisticação vai ser maior. E por isso que eu não olho como um obstáculo, eu acho como um avanço natural. Algumas indústrias, elas estão mais cientes de que elas têm as dificuldades organizacionais para isso. Então, elas têm desafios similares. Então, não sei se quem trabalha aqui em empresa já ouviu falar que tem um departamento que tem um diretor que decide uma coisa, o outro que decide outra e outro que decide outra. Eles, às vezes, não têm as mesmas metas. Acontece em algumas. Acho que vocês nunca devem ter passado por isso. E, quando acontece, que é uma ou duas por aí, fica um pouco difícil de chegar. Porque o time de dados, por exemplo, quando a gente fala de AppsFlyer, por exemplo, o time de e-commerce hoje, ele não consegue sozinho mover isso. Ele tem que falar com o time de dados. Se ele quiser usar first party data da indústria
para enriquecer algum varejo, para eu validar new to brand, por exemplo, quem nunca comprou minha marca e que está hoje, eu tenho uma base de informação dentro do meu D2C, que eu quero validar se essa pessoa está me comprando dentro do Mercado Livre, dentro da Amazon, eu não consigo sozinha fazer isso. Eu preciso falar com o time de tecnologia, eu preciso falar com o time de dados, eu vou ter que falar com o time comercial, a gente vai explicar o valor disso e que essa audiência enriquecida, o CPM e o CPC, vai custar mais. As impressions vão ser diferentes. Então, assim, é uma conversa, acho que está crescendo, a sofisticação é super importante. Encontros como esses, com profissionais incríveis que falaram hoje aqui, vão enriquecer esse conhecimento e essa discussão, que eu acho que é muito importante. Por último, vamos falar do trending topic, acho, na região, que é monetização de dados. E escutei na palestra anterior que Bruno falou de algo que o Walmart está fazendo nos Estados Unidos. Isso é monetização de dados com a gente. De vender dados de o que está acontecendo com algumas marcas no território. Então, quando falamos em monetização de dados em Brasil, quais empresas você acredita que já chegaram nesse nível de maturidade para fazer isso? E o que diferencia esse grupo do restante do mercado? É difícil. É difícil. Mas, assim, eu acho que quando você fala de audiências enriquecidas, a gente ainda não vem visualizando isso com tanto afinco dentro do ecossistema de varejo. A gente vê isso acontecendo muito em Google, por exemplo, Meta, que já tem distribuição com algumas plataformas de enriquecimento de dados e que são mais fáceis de você popular a audiência dentro desses lugares. As DSPs estão preparadas para isso, não todas, mas a grande maioria delas. Nesse quesito, eu acho que quando você está falando de audiência enriquecida e de um grupo premium, né, e um conhecimento de audiências e comportamento dessas pessoas evoluído, você está falando de uma indústria que já pratica programática e mídia digital há um tempo. E ela quer elevar a sofisticação dela a um outro patamar. E, muitas vezes, ela também tem um ticket médio alto. Então, quando você fala de uma montadora, da Samsung, por exemplo, que usaram aqui bastante como exemplo, da Apple, ela tem a necessidade de achar uma pessoa que realmente existam sinais em torno desse indivíduo de que, fato, ele vai comprar esse produto. Porque é um produto que você quer conquistar essa pessoa de uma forma mais enriquecida e rapidamente. Então, é importante você ter uma audiência enriquecida para isso. Eu acho que está começando, a gente já tem alguns clientes na Omnicom Media que fazem isso, né? Eu acho que a Unilever está dentro desse contexto. A gente tem algumas montadoras que trabalham também nesse quesito. E a gente tem o meu próprio Mercado Livre fazendo isso. Então, óbvio, a gente vai evoluir, mas ainda é uma conversa que não é fácil. Assim. Então, a gente está falando que a agência serve como um advisor para a indústria, mas, ao mesmo tempo, a indústria tem que tomar essa decisão junto com a gente. E a gente sabe que quem paga é sempre quem toma a última decisão. Né? Então, acho que esse é o meu ponto de vista nesse momento. Provavelmente semana que vem eu vou mudar de ideia, mas essa semana é esse aqui. Jana, para mim foi um prazer compartilhar ou colaborar essa palestra com você. Assim que muito obrigado por isso. Muito obrigado a vocês. E agora sim, já estão liberados para ir para... não. Acá Eric falou que não. Nossa mas Senhora. Muito obrigado por seu tempo. Obrigado, Jana. Obrigada a você. Obrigada. Peraí, vê se tem alguma pergunta. Pergunta? Temos tempo para algumas perguntinhas. Vamos lá. Tem alguém que tem alguma perguntinha? Acho que a pergunta é que horas começa o happy hour? A pergunta é que horas começa o happy hour? Que horas começa o happy hour? Alguém tem uma pergunta? Aí sim. Olha. Cuidado, ele é corintiano. Vamos cuidar aqui para ver se não vai. Eu já estava olhando para minha equipe aqui. Eu falei, vocês fingem uma pergunta agora. Não. Brincando. Vamos lá, como é que vocês, como AppsFlyer ou até Flywheel, ajudam as marcas, conectando com a palestra anterior, a ver new to brand, por exemplo, dentro de um ecossistema mais amplo, né? Porque acho que new to brand em um pedaço do ecossistema de retail media é muito legal, mas cada vez mais esse cruzamento com Kantar e, enfim, acho que Data Clean Room pode ser a resposta para isso, para que a gente tenha uma visão mais holística de ativação de marca, não só em retail media, mas em canais tradicionais de mídia e etc. Então,
Já tem alguma coisa sofisticada nesse nível, rodando com anunciantes? Boa pergunta. Em minha opinião, a solução mais sofisticada que estou olhando agora com a gente é em México, com o Walmart. O Walmart está fazendo colaborações com muitas marcas. Tem L'Oréal, Mondelez, Unilever. E o principal valor que eles estão entregando para as marcas é uma transparência na forma de atribuir as conversões que antes não aconteciam e não podiam ver. Então, o que as marcas falam que todo mundo vende, Mercado Livre vende, Google vende, Meta vende, todos vendem, mas eles estão procurando esse tipo de mensuração. Então, acho que o valor que estamos proporcionando é também ajudar a essa relação. Faz 2 semanas atrás, fizemos nosso evento anual no México e em uma palestra assim, estávamos AppsFlyer, Walmart, Santander, o Banco Santander e Unilever, falando de que aconteceu. E foi maravilhoso. Aqui no Brasil, a gente já assiste isso acontecer, por exemplo, dentro da Amazon. Então, quando você fala do AMC, por exemplo, ele já está preparado para esse tipo... Então, quando a gente pega um dado first party data da indústria, então é importante que esse dado exista em algum lugar. Então, a gente tem que pegar... Essa informação, ela é totalmente colaborada com LGPD, então... Como o Tomás já tinha falado aqui, então é uma hash, então eu não reconheço esse indivíduo com dados, os dados não são abertos. E a gente consegue, sim, criar audiências lá que vão fazer um lookalike com a sua audiência existente. Então, dessas pessoas que eu tenho na minha base, quantas, de fato, estão também dentro do ecossistema da Amazon? E mais do que estão dentro do ecossistema da Amazon, né? Dentro da DSP, como que eu vou achar essas pessoas dentro de Prime Video? Como que eu vou achar elas dentro de Disney? Como é que eu vou para esses outros ambientes? Ou dentro de Google também, porque Google também está colaborando dados dentro da DSP da Amazon. Nesse quesito é onde a gente enxerga um ecossistema mais preparado para um início rápido desse tipo de coisa. Mas quando a gente assiste, por exemplo, a AppsFlyer, que tem a oportunidade de acelerar, por exemplo, o próprio Mercado Livre, né? O Mário, não sei se ele ainda está aí, mas se você for falar do Audience Hub, que eles acabaram de lançar, e você capturar essa audiência lá, e dentro de um clean room, você colaborar com a sua audiência first party data, você faz isso na Amazon, você faz isso no Mercado Livre, você faz dentro do Carrefour, se ele... Carrefour liberar esse dado, né? A gente consegue, você consegue dizer, a pessoa que é o meu cliente, ela está comprando na Amazon, ela está comprando dentro do Mercado Livre, ela está comprando aqui. Você consegue, óbvio, é o indivíduo único, é o João, é o Bernardo Magalhães, não é. Mas você sabe. E se você colaborar esse dado com o Netflix, você sabe o consumo de audiência e entretenimento que essa pessoa tem. O Netflix faz isso para você. A gente fala para o Netflix, eu preciso colaborar os seus dados aqui. E aí, o que você vai sabendo? Se você tem uma visão de régua de relacionamento com o seu cliente, você sabe se seus prospects estão mais propensos a combinar uma cesta com um produto de beleza ou com um produto de limpeza. Você sabe se essas pessoas gostam de consumir mais desenhos ou filmes de ação ou de romance. E, com isso, você vai criando uma narrativa muito mais poderosa da sua marca, seja ela dentro dos ambientes transacionais, ou seja dentro dos ambientes relacionais, como Instagram, TikTok, e por aí vai. Então, assim, Tomás, desculpa, a gente nem falou desse tema, mas assim, não é uma coisa plug and play, né? Não é simples. Por isso que é importante ter um parceiro que possa fazer essa colaboração de uma forma estruturada, para que você possa ativar essa audiência de uma forma madura e colher o resultado que você está esperando dela, na minha visão. Mais uma aqui. Deixa eu pegar. Vocês falaram bastante sobre colaboração, audiências, enfim. E a gente falou sobre construir com retailers, indústrias, né, dados first party das indústrias,
até meios de pagamento, pensando no futuro, enfim, talvez indo mais longe, assim, talvez de algo que a gente esteja distante hoje. Quem seriam possíveis detentores de dados muito interessantes e estratégicos para também comporem essas audiências, olhando num roadmap aí, talvez não hoje, mas segmentos talvez inusitados? Você falou detractores? Não. Não sei qual palavra que eu usei, para falar a verdade, não me lembro. Mas, assim, quais seriam detentores? Donos dos dados. Obrigado. Hoje. Ah. Quem poderia colaborar? Quem tem essas Quais fontes de informação? segmentos, enfim. Quem são os segmentos que tem first party data que você acha que sejam que tem fit para Relevantes, que enriqueceriam bastante essa interseção de audiências? Eu acho que, na realidade, em minha visão, todos têm os dados relevantes. Todos. Porque o convite aqui não é quem tem o melhor dado e sair a vender. Você sequer pode vender. Mas, se não, você pode ter uma infraestrutura para fazer negócios de retail media com todos os seus parceiros. Então, não é uma guerra de ver quem tem o melhor dado. Não. É mais, como falou Jana, uma nova disciplina de como podemos trabalhar parceiramente com seu parceiro para fazer melhor marketing. Para mim é isso. E eu vou ajudar aqui, botar meus 2 centavos. E você pode ter dados com valores diferentes. Você pode, por exemplo, pegar um dado de uma instituição financeira, banco fintech, com uma companhia aérea, com um varejista, com uma rede de hotéis, com um programa de fidelidade, com um programa de cashback ou de loyalty, e enfim, e cada vez melhorando ainda mais esse dado. Tá bem, sim. Minha sugestão é também começar com audiências transacionais, reais, de compra reais, não de intenção. De intenção você pode ir e bater a porta do Meta, do Google. Eu acho que é isso. É isso aí. Gente, eu não sei vocês, mas agora chegando no fim vai me dar um vazio no coração, não sei o que eu vou fazer amanhã quando eu acordar, vou falar, puxa, não tenho o que fazer, não tenho curadoria de conteúdo, não tenho que, enfim, falar com o buffet, definir um menu, nem sei o que eu vou fazer amanhã. Alguém me liga amanhã e fala alguma coisa comigo, porque eu vou estar... Vai pro spa. Puxa, nem sei como é isso. Não, amanhã vamos trabalhar. Bom, eu vou pedir uma salva de palmas, tirar uma foto, entregar os brindes. Obrigado. Vamos lá, e eu vou só falar uma coisinha rapidinho aqui, tirar uma foto bonita. Vamos lá, vamos.